Olá, bem-vindo a mais um episódio de Hábitos Essenciais. Eu sou Karen Lisboa e estou muito feliz que você está aqui comigo novamente. No episódio de hoje eu vou tratar de um tema que talvez de bate-pronto você olhe e fale: nossa, mas por que que a Karen está falando sobre isso? Pode parecer que não tem conexão com os hábitos essenciais, com formação de hábito, tudo que eu abordo aqui, mas você vai entender que está extremamente vinculado, extremamente atrelado, e no final do episódio não tenho dúvida de que isso vai ficar claro para você. Mas antes de eu continuar com esse episódio, não esquece, deixa seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu, aciona o sininho para sempre que eu produzir um conteúdo para você, você ficar sabendo a respeito disso. Então vamos para o episódio de hoje e nesse episódio eu vou falar sobre o que me inspirou, o que me trouxe à tona foi uma frase de Buda que quem me conhece um pouco mais sabe o quanto eu sou apaixonada e adoro estudar essa filosofia que é o budismo. Eu gosto de praticar também, obviamente. O ideal é que tudo que a gente estude a gente coloque em prática, na verdade. E essa frase de Buda, ela é uma frase que para mim foi muito marcante e quis trazer aqui para vocês e ainda dentro desse contexto da neurociência dos hábitos vai cair que nem uma luva. Então a frase é a seguinte: a dor ela é inevitável, o sofrimento é opcional. Vou repetir: a dor ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Não tem como passar por essa experiência de vida humana e não sentir dor. A gente vai sentir dor e a dor ela tem uma função muito clara. Essa função da dor é informar que há alguma agressão acontecendo no nosso organismo. É um sistema de alerta, é um sistema que funciona para falar: olha, preste atenção, tem alguma coisa que não está legal, tem alguma coisa que já está agredindo ou que vai agredir algum tecido e esse estímulo ele precisa parar, ele precisa cessar. Essa resposta, gente, ela tem que ser o mais rápida possível. Então, ela é uma resposta sem tomada de decisão. Os centros mais nobres do nosso cérebro, os centros superiores do cérebro, não participam nessa ação. A informação veio da periferia através dos nossos receptores, chamada transdução. Então, na hora que você tomou contato, esse receptor foi acionado e ele gerou um potencial de ação, tá? Eu vou procurar não ser muito técnica para não deixar esse vídeo chato. Mas enfim, você tomou contato, chegou a informação, criou-se um impulso elétrico que vai chegar na sua medula, da medula vai chegar no seu encéfalo, mas muitas das coisas a própria medula já gera essa resposta motora de volta. Para quê? Para que a gente ganhe tempo, para que essa resposta seja o mais rápida possível. Até por conta disso que não tem tomada de decisão, não é aquela coisa: nossa, coloquei a mão na panela quente, olha, eu acho que a temperatura está realmente muito elevada. Se eu permanecer em contato com essa superfície, a probabilidade de criar uma bolha, uma queimadura de terceiro grau vai ser alta. Não é assim que a coisa acontece. Essas respostas fisiológicas, esses mecanismos que fazem com que exista a interpretação de dor, eles são universais, a não ser que a gente esteja falando de um caso patológico, de uma síndrome, que é uma síndrome rara, que a pessoa realmente não sente dor, e normalmente essa pessoa, quando ela não sente dor, ela se quebra toda, porque ela bate, ela não sabe que tá batendo forte demais. Tá aí, ó, grande função de dor. Ela não sabe que ela tá batendo mais forte do que ela poderia bater, então ela vive quebrada, ela vive toda se destruindo por não ter essa resposta, não ter essas respostas fisiológicas. Então, se a gente não tá falando de uma questão nesse sentido, a dor, ela é universal. Já o sofrimento, gente, o sofrimento ele é muito individual, ele é muito particular. Situações e até essa percepção de uma dor que é capaz de causar mais ou menos sofrimento é muito particular, é muito individual. A experiência, como a pessoa experimenta a dor ou como ela experimenta situações que ela classifica ou não como sofrimento e o quanto de sofrimento que ela classifica diante daquilo é muito individual, é muito particular.
vai ter relação com todo o histórico que ela tem, com todas as experiências anteriores, todas as memórias vividas. É por isso que o sofrimento é tão particular. O que a pessoa pode interpretar e classificar como sofrimento diante de uma situação, para outra pode passar completamente despercebido. E o que pode ser algo que desperte, gere muito, uma resposta de muito sofrimento, para outra aquilo é tranquilo, gera pouco sofrimento. Isso é determinante na hora que a gente está falando em termos de formação de hábito. Na hora que você vai formar um hábito, se existe essa camada de sofrimento, essa interpretação e classificação de sofrimento diante do comportamento necessário para a criação desse hábito, a chance de você criar esse hábito é muito pequena. Estou para dizer que a chance foi pelo ralo. Em contrapartida, mesmo que haja algum componente de dor atrelado a esse comportamento, se não há classificação de sofrimento, você ainda consegue criar um hábito. Lembrando, o seu sistema de recompensa, ele vai liberar dopamina diante de dois tipos de cenário. Num cenário que ele entende que você vai buscar um prazer, mas também num cenário que ele entende que você vai se distanciar de um sofrimento. Ele te coloca motivado a ter esses dois tipos de comportamento, um comportamento de busca e um comportamento de esquiva, um comportamento de se aproximar de e um comportamento de se afastar de. Se aproxima, obviamente, daquilo que ele entendeu e classificou como algo prazeroso, como uma recompensa propriamente dita, e se afasta de algo que ele entendeu como um sofrimento, como algo desagradável. Entenderam por que vale tanto a pena parar e refletir sobre aquilo que eu estou classificando como sofrimento? Porque se eu coloco uma camada de sofrimento, por exemplo, em ter uma dieta adequada, em comer bem, comer coisas saudáveis, para mim é sofrido. Sabe quando que você vai desenvolver esse hábito? Nunca. Se eu entendo que fazer atividade física é algo sofrido, sabe quando que você vai conseguir construir esse hábito? Nunca. Aí você pode ainda virar para mim e falar assim, Karen, mas espera aí, pô, fazer exercício dói. Legal, é exatamente isso que eu queria que você entendesse. Se você tem a sensação de dor, se você tem a experiência de dor, mas você não a experimenta com toda essa camada de sofrimento em cima, você vai conseguir criar o hábito. Agora, você, assim como no comportamento alimentar, que não tem dor atrelado, não é doído comer um brócolis, não é doído beber um copo d'água em vez de beber um suco docinho. Isso não dói, mas sim tem sofrimento. Aí está a grande separação, como é possível você ter comportamentos que têm sofrimento sem ter dor, mas também é muito possível você ter comportamentos que têm dor que você consiga não, pelo menos minimizar o sofrimento. É possível sentir a dor de carregar um peso e aquilo não ser algo sofrido. É possível até pessoas que conseguem ter a percepção, experimentar algumas dores como prazer. Se você está experimentando dor de comportamentos como sofrimento, ou mesmo colocando camadas de sofrimento sobre comportamentos, esses comportamentos nunca serão criados como hábito, porque você estará extremamente motivado a não executá-los. É assim que o seu sistema de recompensa está sendo acionado diante desses comportamentos. Se para você é sofrido sair debaixo da coberta na hora que toca o despertador, sabe quando que você vai conseguir levantar sem ficar colocando soneca? Quando você vai conseguir sair da cama numa boa? Ter o hábito de despertar tranquilo? Você não vai ter. Então, essa é a grande sacada do episódio de hoje. Toda vez que você for para um comportamento que você quer criar como hábito e você carregar junto essa camada de sofrimento, entenda que isso está sendo um impeditivo para a formação desse hábito. E em contrapartida, toda vez que você tiver alguma coisa que você encontre dor ali, tente experimentar essa dor de outra forma.
tente experimentar essa dor sem colocar essa lupa de sofrimento. Legal? Essa agora ficou, acredito ter ficado bastante claro como a dor, muitas vezes ela é inevitável, a gente vai experimentar dor na nossa existência, mas como a gente experiencia e quanto que a gente carrega de sofrimento, quanto a gente cria de sofrimento é opcional. Diante dos hábitos que você está querendo formar, eu espero que você se torne um especialista em diluir sofrimento. Muito obrigada por acompanhar esse episódio até o final. Abraços e até o próximo Hábitos Essenciais.